Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está aí em casa, esperando o debate dos fatos. Estamos aqui depois de um feriado, né? Retomamos aqui as nossas atividades com o programa, que é um programa já aguardado aí por muitos votorantinenses. A gente anda aí pela cidade e quando o programa não foi ao ar, a cobrança é bastante. Então, a gente também sente falta, em função aí do feriado, em função aí de algumas questões aqui particulares e pessoais também, nós ficamos ausentes aí por 2 semanas, mas já estamos aqui de volta. Eu e Luciana Lopes, a jornalista, que me acompanha aqui na bancada desse projeto. O debate dos fatos, ele inicialmente, a proposta dele é debater os assuntos principais que foram manchete, né? Só que com diferencial, que leva a cidade de Votorantim nesse assunto. O que nos interessa, o que nos importa é a cidade de Votorantim. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente mora, é aqui que estão nossos filhos, é aqui que está nosso trabalho. Então, a comunicação, a informação, ela hoje é muito rápida, ela é muito precisa, ela está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer momento, né? Desde um celular a um computador, você tem a informação do mundo, aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, aquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo na Ásia, você sabe em fração assim, de segundos. E muitas vezes aquilo que nos interessa, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que é Votorantim, a gente acaba demorando até mais, né? São várias questões, são vários fatos que não podem deixar de ser debatido. Então, essa é a proposta do debate dos fatos, debater os nossos fatos, debater aquilo que acontece na nossa cidade. A nossa equipe o cinegrafista é o Saldanha, o nosso diretor de imagem é o Carlos André e a minha companheira aqui de bancada, a Luciana Lopes, que já está aqui do meu lado. Boa noite, Luciana Lopes, tudo bem com você? Boa noite, Wellington, tudo bem? Boa noite a você que mais uma vez nos acompanha aqui no debate dos fatos e também aproveitando para agradecer a nossa recepcionista Lorena, que também está aqui conosco hoje, e o nosso convidado, que daqui a pouco será revelado a vocês, né? Que o Wellington vai aí fazer as honras para ele. E daí já estou aqui antecipando o meu boa noite a eles. Fico muito feliz de você estar nos prestigiando hoje aqui no Debate dos Fatos e fique conosco que nós vamos debater vários assuntos aqui da semana, vamos exibir várias reportagens, né, Wellington? É isso aí. Isso mesmo. Então vamos lá, Luciana. Bom, o nosso convidado hoje, ele é uma daquelas pessoas que ocupa uma função, um cargo legislativo aqui na nossa cidade. A gente costuma dizer assim, detém um poder, né? E esse poder, todas as pessoas da nossa cidade que detêm um poder, e esse poder veio do seu voto, veio aí de uma forma democrática, né? Para nós interessa muito que essas pessoas possam estar aqui, para que a gente possa, junto com elas, debater os fatos. Ele é jovem, já foi vereador em outra ocasião aqui na nossa cidade, tem 38 anos, está no seu 2º mandato, casado, pai de 2 filhos, né? E é uma pessoa que a gente tem assim, um carinho, um respeito muito grande, tanto na questão pessoal, né? É um militante aí de algumas causas aqui na nossa cidade, participa muito de ações sociais, participa muito da organização religiosa ali da região do Vossoroca, para ser mais preciso, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, é uma pessoa muito envolvida com as questões da nossa cidade e da nossa sociedade. É uma pessoa também que tem uma função na Câmara Municipal, é o secretário da Câmara, e você já sabe que eu estou falando do jovem vereador Éric Romero. E a gente promete hoje aqui ter uma conversa, bater um papo, tirar dúvidas, fazer perguntas e tentar descobrir
coisas novas aí em relação ao trabalho político do Éric Romero. Éric Romero, uma boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado de você aceitar o nosso convite, porque tem alguns vereadores, não são muitos, na verdade são 2 vereadores, né, Luciana, que até hoje não aceitou o nosso convite. Tem alguns que aceitam, mas não pode ser na hora que ele quer, tem que ser depois, tal. A gente entende, a gente respeita. E tem 2 que não querem saber do debate dos fatos, da TV Votorantim, de forma nenhuma. Então, aqueles que querem, aqueles que se propõem a vir aqui, que eu entendo que não é fácil, né? Estar diante das câmeras, estar diante de 2 jornalistas, apesar de serem nós nos considerarmos pessoas que respeitamos muito o nosso convidado, eu imagino que não deva ser tão simples, tão fácil assim. Então, quando tem esse desejo, essa vontade de estar aqui com a gente valoriza muito e respeita mais ainda. Então, boa noite, Éric Romero, e muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luciana, Saldanha, Lorena, a todos que nos assistem. Wellington, eu estou muito feliz de estar aqui, mas muito mesmo, né? Que eu sei a importância que esse programa tem, eu sei a importância, o quanto é importante essa comunicação da pessoa pública. Então, para isso, nós precisamos nos utilizar desses espaços que nos são cedidos. Então, a TV, jornais, rádio, são coisas que eu não abro mão, e quando eu percebo que eu estou um pouco ausente, eu cutuco vocês aí, peço para aparecer, porque é uma forma que nós temos em prestar contas do nosso trabalho, do nosso mandato, da nossa vida pública, para a nossa população. Então, eu julgo isso de extrema importância. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito, viu, Luciana, e a todos aqui da TV Votorantim, por esta oportunidade. Espero que nós tenhamos aqui um bom bate-papo, né, uma noite bastante proveitosa, e que eu possa aí atingir as expectativas aqui de vocês da TV e daqueles que também nos assistem. Muito obrigado. Muito bem. O Éric, fazendo uma retomada aí da sua vida política, da sua vida pública, né? Você foi vereador aqui na cidade de Votorantim no início do ano 2000, né? 97. Terminou em 2001. Terminou em 2000. Né? 2000. Exato. São 2000. 4 anos. Né? 4 anos. Depois disso, você tomou alguns rumos, foi assessorar o ex-deputado Renato Amari. Ex-prefeito, Renato Amari, depois deputado, depois também com ele no CEPAM. E voltou com uma bagagem, porque está do lado de um político como o Renato Amari, eu acredito que, e o tempo que você ficou, e você jovem, você com certeza buscando conhecimento, buscando aprendizado, deve ter conseguido aí aumentar os seus conhecimentos do lado desse cacique político aqui da nossa região, que é o Renato Amari. Você volta para Votorantim e faz parte do governo Pivetta, quase no final, acredito que você ficou um ano e meio. Um ano e pouco, assim, não chegou exatamente 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Sim. Perfeito. Queria começar você fazendo uma análise da nossa cidade, né? A nossa cidade. Você saiu candidato a vereador, foi às ruas, né? Se desligou do governo Pivetta, foi às ruas, foi buscar os seus votos, foi conversar com os eleitores, rodou a cidade, né? Rodou a cidade, já tinha retomado a cidade nesse 1 ano que você ficou aqui. Sim. Qual a cidade que você encontrou nesse período eleitoral, e qual a cidade que você está vendo nesse 1 ano e meio de mandato como vereador? É assim, Wellington, eu fui, né, na ocasião que eu fui vereador, a gente teve um trabalho intenso também, não foi o suficiente para a gente ser reeleito, não é? E logo na sequência eu fui convidado para trabalhar junto com o Renato, e aprendi muito, foi uma grande oportunidade na minha vida, trouxe muita coisa, né? E ainda quero buscar muitas coisas ainda, porque eu acho que a gente sempre tem que buscar mais, a gente nunca pode se acomodar, achar que está bom, a gente sempre tem que buscar, e eu tenho essa facilidade e essa determinação em sempre saber mais, procurar mais, e me envolver mais com as questões, com as coisas que realmente envolvem a nossa cidade.
Por mais que eu trabalhei com o Renato, fiquei um tempo fora da cidade, mas eu nunca me desliguei da cidade. Eu sempre morei aqui, permaneci aqui, mantive meus contatos, minhas amizades, né, as minhas atividades, em especial as minhas atividades religiosas. Eu sempre mantive um contato muito grande com a cidade. Isso permite com que eu ficasse vivendo, ou melhor, convivendo com tudo o que a cidade oferecia e oferece. Então, é assim, não que Você não teve um desligamento da cidade, então, nesse período? Não teve. Não teve porque a gente realmente participava, acompanhava. Por exemplo, em 2000 eu fui candidato a vereador em 97, eu fui eleito. Depois eu fui candidato em 2000, eu fiquei na primeira suplência, eu acabei não assumindo. Eu fui candidato em 2004, também fiquei na primeira, nesse caso fiquei na segunda suplência, também não assumi. E apenas em 2008 que eu não disputei a eleição. Tá certo? Então, aí, eu já assumi um cargo com o Renato, mas em virtude do trabalho que eu fazia a ele, em especial cuidando das questões de emendas parlamentares, tudo, então eu sempre estava presente na cidade, participando. Em 2008, eu não fui candidato, mas eu era presidente de um partido, que é o meu partido, hoje, o PPS, certo? Que participou na ocasião da coligação que elegeu o prefeito Pivetta, isso em 2008. Não foi diferente, em 2012, o partido deu sequência a esse trabalho. Exercemos aí durante um ano, né, um ano e pouco, aí eu tive também a oportunidade, a qual eu agradeço, de poder colaborar com a nossa cidade, através de um convite que o prefeito Pivetta me fez. Então, ou seja, eu acho que a gente não pode pular etapas, né, e nem esquecer as coisas que acontecem, tá certo? Então, as oportunidades que a gente tem que, boas ou não, né, a gente tem que saber tirar proveito e fazer o melhor. E aonde eu passei, eu procurei fazer o melhor. Então, eu tive essa oportunidade e ali foi o suficiente para eu, né, aí eu resgatar, eu reativar esse lado político, vou ser sincero para vocês. Eu não tinha essa certeza em disputar as eleições. Tanto é que um ano anterior você não disputou. Eu não tinha disputado. Não é? Mas como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, uma pessoa que vive intensamente essas questões da nossa vida e tenho certeza que tudo é por Ele, não é? E quis Deus que eu retornasse aqui à nossa cidade num período curto, aí eu reativasse, eu ligasse aquele botãozinho que estava desligado e acabamos aí tendo a grata, né, surpresa, uma coisa maravilhosa, que foi a nossa vitória. Foi uma votação expressiva, não é? Uma votação foram 1.795, quase 1.800 votos. Isso eu não consegui sozinho, consegui em virtude de tudo isso, de um intenso trabalho, de apoio de pessoas, né, que acreditaram na gente, que participaram com a gente. Então, quer dizer que tudo foi uma consequência. E hoje eu tenho aqui a oportunidade de representar a nossa cidade lá na Câmara Municipal. Nós tivemos voto praticamente na cidade toda. Temos um reduto, não tem como negar que é a região do Vossoroca, Parque Bela Vista e a região mais central. Mas me considero e trabalho para a cidade toda. E como está a cidade que você assumiu como vereador? Qual a avaliação que você faz nesse período aí de um ano e meio? Olha, assim, é um novo modelo de gestão, tá certo? A cidade vinha de alguns anos com um certo rumo, um certo método de trabalho, tá certo? E agora, o momento atual é totalmente diferente daquilo que a gente tinha, certo? Então, houve-se um tempo de adaptação, um tempo de implementação, de implantação de trabalho, de métodos, de forma. Eu acredito que tem muita coisa ainda a ser feito e vamos brigar por isso. Eu torço por uma cidade cada vez melhor. Eu não tenho... eu acho que, sabe, às vezes até a gente é um pouco mal interpretado em determinadas coisas, né? Mas eu quero ver isso aqui, assim, o mais perfeito possível, tá certo? Então, quando eu vejo alguma dificuldade, e nós vamos falar isso aqui nessa entrevista, eu me dirijo ao teu prefeito, a gente conversa, né? E os outros vereadores, aos secretários, tá certo? Porque tem coisas que a gente sente. E por ser um representante da cidade, por viver no meio da sociedade, essas coisas chegam para a gente e nós temos que tomar as providências, certo? Vejo hoje que a cidade
ela mudou completamente, só para responder a sua pergunta, ela mudou completamente o sistema de gestão. Houve alguns acertos e houve alguns erros. Mas tá certo? Agora, eu não vou ficar batendo palma para os erros. Eu prefiro falar dos acertos, certo? Porque errar, a gente erra, eu erro, todos erramos, tá certo? E não sou aquela pessoa que fica aplaudindo o erro. Né? Não sei se alguém mas eu não sou. Eu prefiro dizer que a cidade ela tem que melhorar dia a dia. Até porque eu faço um trabalho em nível regional, tá certo, para o deputado Arnaldo Jardim. Nós vamos falar sobre o Arnaldo Jardim. E percorro cidades da região, percorro cidades do estado de São Paulo, e a gente vê, hoje, Wellington, a situação é uma situação diferente. Nós vemos as dificuldades, ela vem aumentando, as carências aumentam, os programas sociais não são, eles não atingem na sua plenitude, porque a demanda é muito grande, não é? O serviço público, se não houver uma atualização, uma constante manutenção, para no caminho. Então, hoje está bom, amanhã não está. Hoje está ruim, amanhã pode estar bom. Então, ela é muito constante, cheio de altos e baixos. Eric, desculpa, Luciana, já passo para você fazer a pergunta. E nós falamos aí da gestão, né, do executivo, e agora o legislativo, a Câmara Municipal, a casa onde você está, onde você foi eleito com quase 1.800 votos, com esse dinamismo que você tem de estar sempre na percepção de tudo que está acontecendo na cidade, a gente vem acompanhando o seu mandato. É um mandato de muitas provocações, no sentido de apresentar projetos, requerimentos, enfim. A velocidade do trabalho da Câmara não te frustra, em alguns momentos, de não ver aquilo na prática, como eu imagino, não só você, mas os 11 vereadores. Isso dá uma certa frustração. Como que é lidar com isso? Você está numa casa que não executa, né? Certo, e imagino que tem hora que você tem vontade de ir lá e deixa eu fazer, né? Uhum. Mas você, claro, você tem as suas limitações, você foi dúvida. eleita para ser vereador, né? Como que você lida com essas frustrações, com tanto requerimento, com tanta indicação que a gente percebe que você trabalha? Explica para mim. Porque... É assim, olha, Wellington, é bacana, é bem legal, é bem interessante essa pergunta sua. Você veja bem, ó, nós recebemos constantemente pessoas em nosso gabinete, através da rede social, das redes sociais, através dos órgãos de imprensa, nós recebemos sempre aí pedidos e solicitações de munícipes aí da cidade toda, tá certo? Só que tem ontem eu estava conversando com o vereador, com o Lê Baeza, né? E aí o Lê falou assim, você não é muito ansioso? Né? Eu falei assim, eu sou bastante ansioso, porque você também falou, eu não aguento, eu recebo alguma coisa, eu já quero ir lá e tal, resolver. Então, existe realmente essa ansiedade, a gente tem que saber controlar, tá certo? Porque quando o município nos procura, com certeza o problema está afetando a vida dele, afetando a família dele. E vem você uma possibilidade de solução para o problema dele. Exatamente. Então, aí o que você faz? A gente vai, pega, corre, faz o encaminhamento do pedido, de repente chega um outro pedido, encavalou o pedido, como é que faz? Aí qual é a prioridade? Não é? Então, realmente é uma coisa assim, meio tensa, sabe? Mas nós estamos numa Câmara com 11 vereadores, não é? E a Luciana está lá toda segunda-feira conosco, quer dizer, eu assim, sabe, eu sempre falo, e sempre vou falar, nós temos uma Câmara boa, de bons vereadores, né, de vereadores comprometidos com a cidade, cada um no seu método, sua forma de trabalho, mas assim, eu vejo uma Câmara valorizada, com credibilidade perante a população e que trabalha de forma correta. Como eu disse, cada um no seu método, cada um dentro dos seus limites. Né? Com a sua personalidade também, com o seu jeito de ser, né? É verdade. Agora, olha, veja, exatamente. Agora, eu realmente eu sou ansioso, eu quero as coisas para ontem. Não sou pescador, não gosto de pescar, porque não tenho paciência de ficar com uma varinha esperando o peixinho vir pegar ali a isca no anzol, a vontade de pular e pegar com a mão. Não consigo.
Mas, ao mesmo tempo, é apaziguador, né? Nas sessões da Câmara. Consegue manter o controle, o equilíbrio, né? Apesar dessa ansiedade toda. Parece sim. que você consegue manter bem equilibrada essa questão, né? Da ansiedade e pensar 2 vezes antes de agir, né? Sem dúvida, Lúcia. Não é fácil, Luciana. Não é fácil porque eu, como público, tenho uma vontade de subir naquela tribuna e falar algumas coisas assim. Não é fácil. Não é fácil porque a gente fica assim, ó. Esse papel, não é, que eu me proponho a fazer, de apaziguar, de buscar o melhor resultado, isso traz alguns desgastes, não é? E eu confesso a vocês que isso tem trazido sérios desgastes a mim. Mas não tem problema, né? Eu absorvo aquilo, eu acredito que eu estou fazendo melhor, eu faço assim cada sessão, cada atitude, não é? Eu avalio, eu reavalio, não é? Tenho um mandato, tenho trabalhado de uma forma assim bem tranquila, mas nos bastidores às vezes a gente até se arranha um pouco, não é? Mas é normal, é natural. Ninguém é igual a ninguém, né? Mas assim, mesmo quando eu vou falar você porque não é tão mais velho para falar senhor, mas como autoridade seria senhor, você que sabe. Mas mesmo quando você é provocado, você ainda consegue manter a diplomacia que sinceramente a gente fica questionando. Como ele consegue, da onde vem? Você pratica algum método japonês de manter equilíbrio? Não é a paz interior, entende? Certo. É a minha fé, não é? É aquilo que eu busco, não é? Para viver melhor. Você é adepto da ideia que o silêncio é a melhor resposta? É assim, ó, existe esses dias eu estava lá conversando na Câmara, e aí a nossa advogada, ela falou uma frase que eu guardei, eu falei, puxa vida, eu vou usar essa frase. Então, às vezes a gente tem que deixar de ter razão e ser feliz, né? Então, em algumas determinadas coisas tem que ser assim. Mas não que isso, né, prejudique e comprometa o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente tem que sempre ser assim, buscar. Eu recebo, Luciano, o que você está dizendo, algumas pessoas já me falaram isso, né? Mas é com esse espírito que eu vou para a sessão. Eu não vou para um ringue, eu não vou para uma luta. Eu vou lá debater, discutir, apresentar propostas, defender ideias. Né? Então, esse é meu estilo. Certo. Se eu tiver errado, eu vou pagar. Eu estou consciente que eu vou pagar. Né? Agora há pouco você falou que não se apega aos erros, né? Que você prefere torcer pelos acertos e em busca deles. Né? E em relação ao apego ao passado, eu noto nas discussões da tribuna, pelo menos é o que eu percebo ali, que estatisticamente você é um dos vereadores que menos comenta de passado ou justifica, utiliza o passado para justificar o presente, né? Parece que você tem uma visão mais futurista das coisas, acabei me atrapalhando aqui. E você não fica se apegando ao passado, como a maioria dos vereadores que em todas as discussões, e eu faço isso como uma crítica, que o debate dos fatos, eu como âncora também me dou a esse direito de criticar, não passa nenhuma discussão que não se apeguem ao passado para justificar o presente e o futuro acaba deixando de lado. Como você avalia esse tipo de discussão que só se apega ao passado? Olha, em algumas oportunidades, em algumas discussões, eu já pensei, ensaiei em subir na tribuna e falar. Não é? Que nós não temos que ficar olhando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente, apostar nos acertos. Não é? Não vou ficar comparando o que está certo, o que está errado, quem está melhor, quem está pior. E realmente isso é um assunto bastante... Assim, toda a sessão isso acontece. Toda a sessão. Aliás, toda discussão que é um pouquinho mais polêmica, metade dela só fica falando do passado, né? Sim, e aí a gente volta no começo da nossa entrevista, quando eu falei, não é que nós estamos lá para errar e para acertar, mas nós, esta Câmara, este governo, essa administração, esses vereadores, mas é natural, porque se você analisar, se você ver o que realmente acontece lá na Câmara. É um jogo político. O debate, houve uma inversão nos papéis, né?
nas funções. Quem era situação virou oposição e vice-versa. Quem era oposição, hoje é situação. Então, é natural esse choque, esse embate, né? E não só eu, mas outros vereadores também, não entram nessa, não se envolvem nisso. Não é? Faz por quê? Porque é uma questão meio que... Mas você acredita que isso leva a alguma coisa positiva? Que isso traz algum saldo positivo para a população? Eu acho que você, telespectador que assiste a sessão da Câmara, deve estar entendendo o que eu estou falando. Se a sessão tem 4 horas, 2 horas é para falar do passado. Eu tenho essa nítida impressão. Será que é só impressão, só minha? Olha, cada vereador pode apresentar por sessão, em média, 6 proposituras. 2 requerimentos, 1 requerimento especial e 3 indicações. Ou seja, tem coisa, barbaridade para falar. De lei. E fora os projetos de lei, ordem do dia, depois palavra livre. Tem coisa, barbaridade para a gente falar na Câmara. Não é? Eu tenho aqui uma média, eu tenho depois aí, se a gente tiver um tempo, até vou falar um pouco sobre aqui o meu trabalho durante o ano passado, esse ano. Não é? Eu trabalho com sistema de produção. Né? A gente tem que produzir. O vereador está lá, tem que trabalhar, tem que produzir. E eu trabalho muito com isso, eu trabalho e forço aí os meus colaboradores direto. Inclusive quero mandar um abraço para eles, o Ita e o João Camilo, são pessoas que me ajudam muito nesse mandato. Tenho uma gratidão muito grande com eles têm me ajudado muito. E é isso que a gente trabalha, praticamente todo dia nós temos lá 15, 20 minutos que a gente reflete o dia anterior e as coisas que a gente tem. E depois levar isso para a Câmara. Agora, não dá para eu usar a tribuna, até porque realmente a população acho que não está muito interessada nessas coisas nesse momento, entende? Porque a comparação, ela é feita meio que natural, você não... Né, a população a própria população se encarrega disso, de saber o que está melhor e o que está pior. Não é? E nós estamos lá, como representantes da população, também para emitir a nossa opinião, mas também ali levar o anseio, a necessidade que a população, aquilo que a população necessita. Falei para vocês, e lá, por exemplo, falo lá para os meus assessores, né? Ninguém entra no gabinete do vereador para levar a solução. Né? Poderá acontecer um caso ou outro, bem esporádico, mas todos nos procuram com algum problema. Né? Procuram com alguma Tem que ter uma deficiência. dose de psicologia aí. Pois é, então quer dizer que já tem um trabalho que é realmente desgastante, um trabalho que não, né, não faz com que a gente se dedique bastante mesmo ao mandato. Então, não sei, eu acho que cada um tem seu método, sua forma de trabalhar, de se expressar, não é? Mas eu tenho a minha forma, que é a forma que eu venho transmitindo, é a maneira como eu venho trabalhando, sem nenhum tipo de segredo, sem nenhum tipo de problema. O Eric, e você se aproxima do seu eleitor, você deve ter esses 1.800 votos, vamos arredondar, você fez um mapeamento na última eleição, viu as urnas, viu aonde está esse eleitor, e você presta contas, além de estar sempre utilizando aqui os espaços que está aberto aqui para você, TV Votorantim, Gazeta de Votorantim, o blog Notícias Votorantim, você está lá diariamente praticamente, mas você tem algum mecanismo para que você possa prestar contas para o seu eleitorado, para o seu eleitor, de uma forma diferenciada? Como que você faz isso? Olha, Wellington, como eu disse, eu procuro todos os órgãos de imprensa, certo? Todos os meios de imprensa, de comunicação, para estar fazendo essa prestação de contas, não é? E o boca a boca, certo? Aquele que a gente vai até o eleitor, sim, o cidadão, não é? Prestar conta. E eu tenho reservado um tempo durante o dia para fazer esse trabalho nas ruas, não é? Que eu gosto quando um cidadão vem até mim pedindo algo em frente da casa dele, e aí vem aquela questão da ansiedade junto e tal. Então, enquanto eu não vejo a coisa resolvida, eu não sossego, certo? Por exemplo, eu vou passar assim uma informação, né? Lá no Mirante, por exemplo, tinha um determinado local lá
que houve um afundamento no pavimento e quando chove, empoça uma quantidade grande de água na frente da casa. Aí quando passa, ou as pessoas lavam a rua, a calçada e tal, essa água toda é armazenada nesse... Né, Quando chove também. Exatamente. Aí quando passa o carro, joga toda a água para dentro das casas ali, molha todo mundo e tal. Então, faz uns 10 dias que eu estava numa luta danada para resolver, para acabar com esse problema. Então, o que acontece? Eu vou para a Câmara, antes de ir, eu passo e vejo que o serviço não foi feito. Aí já tomo as providências. Eu volto da Câmara, eu passo, puxa, o serviço ainda não foi feito. Volto de novo a insistir. Até que uma hora eu acho que o funcionário público não tem outra alternativa a não ser atender o meu pedido. Por enquanto não foi resolvido ainda. Não, foi resolvido. Hoje eu passei lá 5 horas da tarde, a hora que eu voltei da Câmara. Então por isso que você está feliz, então. Estou feliz. Estava resolvido lá, até parei lá, conversei com os moradores, está tudo bem. Mas eu também tenho, e acho que todos devem ter, assim, a questão do bom senso. Né? A prefeitura, os departamentos públicos não tem só um vereador para atender. Não tem só um problema para resolver. Somos em 11. Fora aqueles que se dirigem diretamente aos departamentos ou até mesmo vêm até vocês aqui para fazer suas reclamações. Né? Então, a prefeitura ela tem que trabalhar muito. Então, também não adianta achar que está tudo... Vocês são em 11, né? Pois é. Não tem pedido só seu lá. Né? Então, na mesma hora que eu sou eufórico, que eu sou ansioso, eu também tenho que saber que eu dependo... de repente, existem problemas muito mais sérios, muito mais graves do que os meus. Então, a gente também tem que ter... Você consegue passar isso para o munícipe? Porque, além da sua ansiedade, tem de quem fez o pedido para você também, né? Não é fácil, não. Imagino. Ô, Eric, e como que você se sente hoje, né? Com toda essa vivência que você teve, e agora 1 ano e meio você volta à Câmara Municipal, como que você sente a recepção do votorantinense com pessoas que ocupam cargos públicos, com pessoas que detêm mandato? Como que é essa relação? O votorantinense, ele está nesse pensamento geral, né, que é o Brasil, até o mundo, né, que a política é uma coisa que está desgastada, que o político é aquela pessoa que está muito mais preocupada consigo e com o seu bem-estar do que com a da coletividade. Então, isso é um pensamento que às vezes a gente percebe que está por aí, até infelizmente, pelos maus políticos, né, que a gente tem notícia aí, quase que semanalmente a gente tem notícia de pessoas que utilizam o poder público de forma totalmente errada, né? E isso acaba realmente fazendo com que a população reflita, né? E às vezes eu sinto assim, uma certa injustiça, porque acaba se colocando todo mundo no mesmo balaio, né? E não dá para pensar assim, não dá para acreditar assim, porque senão a gente vai ter que fechar a porta e não acreditar mais em nada, né? Esse sentimento, você sente no dia a dia das pessoas, você sendo um político, você tendo um mandato, como que você é recebido, como que você é olhado pelas pessoas? Olha, Wellington, eu vejo assim, o votorantinense, o cidadão votorantinense, ele já é característica do cidadão votorantinense ser de boa índole, é um povo ordeiro, um povo educado, um povo que sabe participar, que tem uma vida assim, que respeita a cidade, uma vida dedicada, né? Ama a sua cidade, certo? E aqueles que vêm de fora, de outras, os imigrantes que vêm para a nossa cidade, acabam também pegando essa característica. E só interrompendo você, Sim. Esse votorantinense está conseguindo transferir isso para os seus filhos e para os seus netos? Olha, eu acredito que sim, porque se veja, os filhos é o retrato, é o reflexo dos pais, não é? Nós vemos aqui em Votorantim, assim, uma cidade calma, uma cidade ordeira, né, de um povo trabalhador, uma cidade religiosa, não é? E a gente, olha,
uns 50 anos de vida autônoma que Votorantim tem, né? Na verdade, os 50 anos da emancipação política foi o ano passado, mas a instalação do município, que o Votorantim passou de fato a existir com prefeito, com vice-prefeito e vereadores, foi em 65, então o ano que vem o Votorantim completa 50 anos de administração pública, de vida autônoma, né? Então, nesses 50 anos, as histórias de Votorantim e as notícias de Votorantim, elas são boas, positivas, né? São coisas boas que aconteceram na cidade, não tenham acontecido coisas difíceis, coisas ruins, coisas desagradáveis, né? Mas, por exemplo, no âmbito político, né, nós tivemos bons prefeitos, bons vereadores, bons funcionários públicos que construíram a nossa cidade, cada um no seu tempo, né? Mas nunca teve nenhum escândalo aqui na cidade, assim que... Né? Nada. Nós tivemos aqui, cada um no seu tempo, fazendo o melhor para a cidade. Uns com mais oportunidade que outros, mais tempo que outros, mas todos aqueles fazendo a sua parte. Eu vejo assim, ó, nunca tivemos aqui em Votorantim, por exemplo, um prefeito cassado. Não temos em Votorantim nenhum, salvo um erro, mas eu acredito que não, que eu estou algum equívoco da minha parte, mas acho que não, mas acho que nenhum prefeito com algum processo de improbidade administrativa transitado e julgado, certo? Porque ser uma pessoa pública, ela não é fácil. Não é fácil. A gente tem uma fiscalização rigorosa em cima, o que é muito bom. Às vezes você é até condenado, pode até ser condenado por alguma ação que você tenha feito, nem que de má fé. Sim, né? sim. Você quis contratar funcionários para resolver um problema da saúde. Só que aquele contrato não poderia ser naquele período, não poderia ser naquela data, enfim, aquilo já gera um processo. É verdade. Então, eu estou dando um exemplo muito rápido aqui, mas tem outras formas também que o legislador corre o risco de ser julgado e às vezes até condenado, né? E nem sempre por ser de má fé dele, e às vezes sim por má assessoria. Às vezes uma assessoria, alguma orientação equivocada por parte do seu departamento jurídico, algo do tipo. Não é? Isso acontece, pode acontecer comigo, com essa gestão, com esses vereadores, enfim. Eu acho que isso está dentro do contexto. Não é? Mas, em resumo, a nossa cidade é uma cidade boa, uma cidade que ela não foi uma cidade planejada. Votorantim não é uma cidade planejada, é uma cidade que ela foi crescendo ao longo dos anos, e tudo, não é aquela questão de tem que dar jeito em tudo, mas as coisas, a Votorantim foi crescendo, e é isso hoje. Por exemplo, nós não conseguimos hoje implantar na cidade, não é, um sistema viário funcional, a não ser desapropriando diversas casas, diversos imóveis. Tá certo? É uma cidade que ela cresceu muito nos últimos 50 anos. O votorantinense respeita seus políticos. O votorantinense respeita seus políticos. Eu vejo isso, e a Luciana está aqui, pode confirmar, lá na Câmara. Não é? A forma como a gente é recebido na Câmara. Tudo bem que não tivemos ainda nenhum projeto polêmico, algo do tipo que o cidadão se sinta ofendido ou lesado. Né? Mas esse mandato... Até aqui eu posso dizer para vocês que é um mandato que a gente tem sido respeitado, ouvido, não é? E respeitado pelo cidadão. Perfeito. Esse aí é o Eric Romero. Eu gostaria de pedir para você ligar no 3247-1010, né? Está aqui o telefone, Carlos André, rapidíssimo no gatilho lá, para que você possa fazer perguntas, para que você possa interagir aqui com a gente, né? E no final concorrer a alguns prêmios, alguns brindes, algumas lembranças, né? Vamos chamar assim, que é muito melhor. Não vou nem dizer o que tem hoje, porque é o que menos importa. O que importa é a sua participação. Então ligue, a Lorena está lá atendendo as ligações, porque isso nos dá um enorme prazer e isso faz com que políticos e pessoas que detêm aí o poder aqui na nossa cidade possam se estimular e participar, porque ele sabe que quando ele vem aqui, você está acompanhando, você está participando. Isso também ajuda no sentido de fazer com que eles percebam
a audiência que tem o debate dos fatos, tá bom? Luciana Lopes. Algumas pessoas já ligaram, Wellington. A Regina Imóveis, do Jardim Paraíso, manda abraço a todos. A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, também manda abraços. A Iva Cação, também, do Monte Alegre. A Lindinalva, do Jardim Paulista, beijo a todos, para você também, Lindinalva. O Tomás Martins, do Parque Bela Vista, nosso amigo Tomás Martins, manda abraço a todos Nosso nós. mestre. Nosso Tomás. mestre. Genilson Luiz, do Vossoroca, manda abraços também. Irineu Piatti, do Vossoroca. Luzia Piatti, do Vossoroca. Família Piatti sempre nos acompanhando. Janete Meira, do Vossoroca. Abraço ao Genilson, que está aniversariando hoje. Então, levanta aí os balõezinhos, Carlos André, para o Genilson. Parabéns aí pelo seu aniversário. Aí os balões para você. A Irani Xavier... Ela é a sogra do Bruno, né? Que também está fazendo aniversário hoje. Parabéns também. Aí mais balões aí para a Irani, que ela disse que está muito bom o programa. Ela que é a sogra do Bruno. Uma pessoa sempre de bem com a vida, alegre, né? A Maria Oliveira, do Jataí 2, também manda abraços. A Neuza Masquieto, do Centro. O Eric é uma pessoa muito boa, continue assim. Conhece ela? Bastante. Obrigado, dona Neuza. Um abraço. Gosto muito da dona Neuza. Ah, é? A Irene Marli, do Serrano 2, também manda abraços. A Eliette, do Santos Dumont, ela questiona: o senhor tem alguma noção do que vai ser feito na área do Santos Dumont, onde tiraram a favela? Como é o nome da... Desculpa, a não ouvi. Eliette. Eliette, olha, de pronto eu não sei, eu não vou saber responder. Mas eu gostaria de ter o telefone dela aí. Não tem, mas ela Não pode tem? ligar de Se ela puder volta retornar, e passar. eu vou buscar a informação correta. Já na segunda-feira eu passo essa informação para ela. Essa, infelizmente, eu não tenho como responder agora. Certo. A Maria Tereza, do Dominguinhos, ela fala assim, que deve-se colocar uma agulha decente para as pessoas que tomam insulina, pois a agulha do posto machuca as pessoas. É um detalhe que para a gente é um detalhe, mas para a pessoa faz toda a diferença, que quem Sem toma dúvida. insulina é 1, 2 vezes por dia, né? E caso realmente essa agulha seja diferenciada de outras, se pode melhorar a qualidade de vida, por que piorar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, está anotado aqui também a sua sugestão. O vereador também está anotando lá, Maria Tereza, para verificar. A Marilene Miranda, do Barra Funda, diz que o programa está maravilhoso. Obrigada. A Valéria Soares, do Jataí, nos acompanha e manda abraços. Ana Cristina, do Parque Bela Vista, também manda abraço a todos. O José Luiz Retrato, do Parque Bela Vista. Tem como o vereador ajudar na iluminação da Gisele Constantino? Abraço a todos. Ele sempre liga. A luta do retrato é essa iluminação da Gisele Constantino, né? Olha, não é uma coisa para a gente falar aqui, infelizmente não é só na Gisele Constantino que a gente tem problemas aí com deficiência na iluminação. Tem outros pontos da cidade também com o mesmo problema. A gente tem questionado a administração, encaminhado alguns pedidos a gente tem percebido que estão sendo as providências estão sendo tomadas e outras, infelizmente, ainda não. Agora, ocorre um erro na Gisele Constantino, especificamente na Gisele Constantino. O que acontece? Esses dias eu estava até fazendo essa observação. É uma iluminação antiga, que foi feita, eu acho que no ano de 2002, 2003, são postes baixos, sistema de iluminação antigo, e uma das avenidas mais importantes da cidade. Então, o pedido que eu faço, o pedido que a gente encaminha, é de que seja feita realmente uma implantação de um novo sistema de iluminação na Gisele Constantino. O que eu estou falando é fato. Vocês for lá, vocês vão ver, são postes baixos e, consequentemente, a luminosidade ela é precária. Né? Quanto mais alto o poste e mais potente a iluminação, as lâmpadas, os reatores e tal, mais a iluminação ela vai se espraiar mais, ela vai abranger mais. Então, como é em algumas avenidas aí de alguns municípios que a gente conhece. Então, a Gisele Constantino ela necessita disso em virtude do intenso trânsito que tem, tráfego de veículos que tem, quantidade de condomínios habitacionais que existem, condomínios, loteamentos fechados e tal. E hoje, com a duplicação da 264, que a gente sabe que isso já vai ser uma realidade para nós, a tendência disso é ainda aumentar mais, porque ela vai interligar a Gisele com a 264 pela Adolfo Massaglia. Muito bem. O Eric, nesse 1 ano e meio aí, a gente percebeu aí que você fez aí algumas indicações, alguns projetos, né? Eu me lembro assim, de pronto,
os rojões nos campos, você questionou a Águas de Votorantim, né? São ações, são atitudes assim que você acaba até mexendo com entidades e com empresas, né? Pensando na população em geral. Teria como você fazer um balanço desse 1 ano e meio de trabalho, além dessas duas que me veio assim rapidamente, porque a mídia deu um espaço maior para esses dois trabalhos seus. Nesse 1 ano e meio, o que você acredita que foi assim de maior relevância no seu trabalho? Olha, Wellington, foram nesse praticamente 1 ano e meio, né, onde nós tivemos aqui 14 meses de trabalho. 14 meses. De trabalho, descontando já o recesso. Nós apresentamos na Câmara exatamente 19 projetos de lei. 19 projetos de lei. Desses projetos de leis, alguns foram julgados inconstitucionais. Eles estão... Pela própria Câmara ou pela Prefeitura? Pelo Departamento Jurídico da Câmara. A Prefeitura não. A Prefeitura até hoje não vetou nenhum projeto. Eu acho que apenas um projeto ou 2, se não me falha a memória, foram vetados pelo prefeito, dos vereadores, mas a gente não tem tido essa dificuldade como a gente vê, por exemplo, na Câmara de Sorocaba, né? Eu acho que a gente deve... Olha, vocês me perdoem, mas eu acho que eu tô correto no que eu estou falando. Foram 1 ou 2 vetos que foram votados na Câmara. Então, desses 19 projetos, alguns receberam parecer contrário do Departamento Jurídico da Câmara, por entender que o meu projeto era inconstitucional, e aí, algumas vezes eu retirei o projeto para estudá-lo novamente, para fazer algumas adequações e tal. Outros acabaram não tendo salvação e as comissões acabam acatando o parecer jurídico e a gente chama morre no ninho. É assim que a gente vai. Então, nasceu, mas infelizmente foi lido e... Desculpa. As comissões acabam acatando e ele é rejeitado. Desses 19 projetos, alguns projetos são de denominações, de próprios municipais e tal, mas nós citamos aí, você mesmo lembrou, o projeto do Fogos, né, que foi um projeto na época que deu uma boa repercussão, inclusive algumas cidades requisitaram cópia do projeto, também já está em pleno vigor na sua cidade. Temos aqui o programa Faixa Viva, né, que também foi um projeto de nossa autoria, onde dá direito ao cidadão e deveres ao motorista, não é? Então, também, esses dias eu estive conversando com o Coronel Moreira, que é o secretário de Mobilidade Urbana, para que a gente aproveite um pouco mais esse projeto, divulgue mais esse projeto, porque é algo interessante também. A gente sabe, principalmente na Avenida 31 de Março, o trânsito, a circulação de pessoas é muito grande, e aonde tem o semáforo ele disciplina. Mas aonde não tem o semáforo, então o motorista deve sim parar com um simples aceno de mão do pedestre e dar preferência ao pedestre. Como é em alguns lugares, como é em algumas cidades. Né? Exatamente. E isso a gente também, eu como tenho esse trabalho que eu faço de forma regional, eu já tenho observado que isso também já tem começado a acontecer em outras cidades também. Né? Temos o projeto que obriga as empresas prestadoras de roçagem no município usarem tela protetora. Quando está fazendo aquela limpeza em Canteiro Central, é obrigado, é lei, tem que usar. Ah, mas a prefeitura não usa? A prefeitura tem que dar exemplo. A secretaria tem que dar exemplo. Está fazendo o serviço, tem que dar o exemplo. Senão não dá, como é que nós vamos cobrar do vizinho, não é verdade? Eric, passou. Sim. Você que já trabalhou na secretaria que hoje é de mobilidade urbana, né? Voltando aí dos semáforos, é porque é uma questão que foi levantada aqui pelo internauta. Os semáforos hoje, eles estão sendo atualizados no sentido aí de regular o tempo que fica fechado, que fica aberto, as mensagens que ficam rodando neles. Como você acompanha essa manutenção? E eu estou falando especificamente do semáforo da Otávio Augusto Rangel com a Jaziel Azeredo Ribeiro, que aquilo ali é um ponto de tragédia. Se não aconteceu, porque acidentes ocorrem semanalmente no local, se não diariamente. Mas a tragédia está anunciada naquele local. Tem um anjo da guarda sentadinho lá. Tem sim, porque é impressionante. Não dá tempo de fechar para o outro abrir, o sujeito fica 1 minuto e meio parado, tem 15 segundos para sair,
o de trás não tem paciência, vai pela contramão, está vindo outro pela frente. Ali é uma área complicada. As pessoas estacionam carro num local que deveria ser faixa amarela, enfim. É a questão dos semáforos na cidade toda, na Vila Nova. Inclusive, amanhã vai sair na Gazeta de Votorantim a carta de uma moradora dizendo que o semáforo da Vila Nova não é visto pelos pedestres. Então, os pedestres vão atravessar ruas e não sabem se o semáforo está fechado ou está aberto, se eles podem atravessar ou não. Essa questão dos semáforos, você tem avaliado? Você tem Tenho. observado? E isso da época já que a gente estava no É setor... a prefeitura que cuida disso ou é terceirizado? Não, é a prefeitura. É a prefeitura. É a prefeitura. Até aqui é a prefeitura. Né? É a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela tem um funcionário Ela lá tem que cuida um desse. departamento, um funcionário que cuida disso. Certo? Agora, isso, de acordo com as ocorrências, com a necessidade de fazer as atualizações, essas são feitas constantemente. No caso específico, olha, nós temos um problema aqui frequente também no cruzamento da Gisele Constantino com a Matheus Conejeiro. Não tão grave, igual da Otávio Augusto Rangel com a Jaziel. Lá é gravíssimo. Inclusive, foi apresentado um requerimento na Câmara, eu acredito. Já dois. Dois Um do aqui, pastor Tonhão e o outro do Weber com Do apoiamento do pastor. Do pastor. Então, foi um assunto bastante debatido, certo? E nós sabemos que existe uma empresa contratada em Votorantim, certo? Que presta serviço para a prefeitura, fazendo esse análise, esse cálculo. E ontem, que nem um trailerzinho, uma carretinha, que ela fica no canteiro central, com uma torre e tal, ela fica ali calculando o fluxo de veículos que transitam para o local. E ontem, justamente ontem, essa carretinha estreira estava lá, no cruzamento, próximo ali da escolinha, um pouco para frente da Jaziel, sentido centro. Da Jaziel não, desculpa, da Otávio Augusto Rangel, sentido centro. A carretinha estava lá. Então, eu acredito que isso aí está com os dias contados. Da escola Carmela Cípulo. Um pouco para frente da escola Carmela Cípulo. Se não forem rápido... Mas né? do que fizeram na Avenida 31 de Março ainda não teve resultado. Pois é, eu acho que é aí que vem a questão da ansiedade. Né? Tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. O resultado tem que sair... O resultado não, a solução do problema ela tem que ser mais ágil, tem que ser mais rápido. Então, quem é a autoridade responsável por isso... tem que acelerar um pouco mais, porque realmente é uma situação que a gente que traz muita preocupação, e isso aí não sou eu que estou falando, não é você, Luciana, é para qualquer um que for lá vai constatar a barbaridade que é. Semáforos instalados em pontos equivocados, pontos errados, existe, não é? Que é onde não tem, o pedestre acaba não tendo essa visão, no caso da Vila Nova, então tem que ser revisto. E a partir da hora que a população cobra e solicita, não é? Nós temos que correr atrás e dar uma solução e responder. É muito importante essa participação popular, porque ela nos ajuda. Ela nos ajuda a correr atrás. Para vocês trabalharem, né? Exatamente. Perfeito. O Eric, falando do semáforo, uma coisa que eu sempre estou perguntando para todos os vereadores que vêm até a TV Votorantim, que também não é uma coisa fácil, né? Eu não sou vereador e tenho uma dificuldade. Você conhece a cidade de Votorantim? Um aspecto geográfico. Geográfico? Olha, eu posso dizer que sim. Mas tem, com certeza deve ter algum canto aí que eu ainda não passei, porque a cidade ela cresce demais, não é? Esses tempo atrás, a questão de no final do ano eu fui numa chácara do ex-vereador do Chico Amorim, um amigo que eu tenho, com a Du, a esposa dele. Um abraço pro Chico Amorim, que faz aniversário na próxima semana, né? Eu vou estar com ele nos próximos dias aí. Então, eu tive na chácara dele, lá no alto do Cubatão. Do Cubatão, não, do bairro dos Morros. Desculpa. Tá. Então, e anda, é Votorantim. Aí, de repente, ele falou para mim que no final da chácara dele é a represa do Pararanga. Falei, nossa, então quer dizer que é o caso, soltaram lá, eu não sabia que estava em Votorantim, né? Então a nossa cidade ela tem uma área territorial grande e ela cresce constantemente, ela não para, né? Então eu vejo, você pergunta, mas eu conheço? Eu conheço, mas pode ser que eu esteja enganado, que tem algum canto da cidade que eu ainda
que eu ainda Tem não umas passei. regiões da cidade que é 4, 5 bairros, bairros que são 3, 4 ruas que formam um bairro, né? Sim. Então tem alguns nomes de bairro que às vezes me pega de surpresa aqui, No- que eu não sei Sem aonde dúvida. que é. É, A nomes de Luciana que bairro. me salva aqui, porque ela tem um conhecimento um pouco maior. Vila Garcia, cada rua é um bairro, né? Então ali você vê 20 bairros, às vezes ninguém sabe onde fica. Vila Dilze, Vila, Jardim Antônio Cacilo, Jardim Maria Lúcia, enfim, por aí vai. E é cada rua é um CEP, cada rua é um bairro, né? Mas tem aqueles também que aparecem na Câmara lá que faz a gente ir atrás. A Gazeta até fez uma matéria, bairro do Vailão, né? A gente até Esses fez dias uma matéria. Foi falado na Câmara lá. Do Moranguinho. É isso, bairro do Moranguinho. Então, realmente tem bairros que se for por bairro eu não vou conhecer. E Mas não a é região bairro. do Vossoroca, isso você conhece cada rua ali, cada comércio, Conheço, cada mas família. Conheço, mas veja bem, ali a gente tem Vila Vasques, Vila Domingues, Mirante dos Homens, aliás, se eu fosse vereador na época, eu não votava a favor disso. Isso é até uma confissão que eu faço para vocês. Né? Mirante dos Homens, né? Judia da gente, viu? Quando a gente vai fazer algum tipo de cadastro assim e tal, é uma coisa complicada. Você mora no Mirante dos Homens? Eu moro na região do Mirante, eu moro na Vila Domingues. Não é? Mas que já foi, que tem uma rua que é Monte Sião, que é Vila Domingues, que é Vossoroca, que é Vila Vasques, que é Residencial Vasques, que é Mirante, entendeu? Então, e é tudo ali. Jardim Primavera, você já foi? Jardim Primavera, temos o nosso amigo Mendonça, Lá no- que aliás me ligou hoje, eu não pude atender e eu falhei com ele que eu não retornei. Verdade. Eu Gente não boa. retornei, Eu mas eu tive Daqui a preciso pouco falar ele com liga aí. Eu tive a satisfação de ir no comércio dele, uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem. Muito bem Ele, relacionado. o filho dele, dá uma recepção pra gente que deixa a gente até com vergonha, parece que tá chegando lá o... né? Então, um abraço pro Mendonça, eu sempre procuro falar aqui para os nossos entrevistados do Jardim Primavera, que realmente é um bairro que está no limite, né? Está no limite. A infraestrutura do bairro não é tão ruim como eu imaginava, né? É verdade. Tem uma iluminação lá, as ruas todas com placas de nome de rua, tudo novinha e tal. Claro que tem muito que avançar, viu, Mendonça? Não precisa puxar minha orelha, que eu sei que tem muito que avançar, e o pouco que avançou já é em função da insistência, da luta e da cobrança, principalmente sua, né? Então, um abraço pro Mendonça. O Eric, já o tempo está andando aqui, já são mais de 9h30. Eu vou pedir um intervalinho, você ia dizer alguma coisa? Eu só queria antes? falar rapidamente Pois para não. fechar essa questão de Tá, projetos de e lei. depois nós vamos falar de política, Mais um política pouco? partidária agora, hein? Vamos. Tá bom? Então, mas vamos falar isso lá para umas 10h15. Aí, ó, é o seguinte, só para tá aqui ainda nessa prestação de contas com referência ao projeto. Tem um projeto que nós vamos estar votando segunda-feira na Câmara de nossa autoria, que a gente está criando aí algumas obrigações para clubes e para até condomínios e nas residências com relação às piscinas. Certo? São algumas normas que nós temos que vai, se o prefeito sancionar a nossa lei, que vai começar a vigorar em breve, certo? Algumas exigências, algumas preocupações que temos com relação a piscinas. Por Em quê? função de alguns acidentes que aconteceu a nível de Brasil. Exatamente, que principalmente algumas normas, algumas obrigações, certo? Com referência aos ralos de sucções. Embora a gente sabe que a maior parte de acidentes na piscina, lamentavelmente, são os afogamentos. Principalmente quando um descuido, muitas vezes, dos pais, uma criança e tal, nós temos muitos, praticamente 90% é isso. Mas também nesse projeto de lei a gente prevê algumas obrigações, como fechamento, gradis e tal, e esse projeto a gente vota segunda-feira. E eu espero que ele seja aprovado e siga para a sanção do prefeito. Por que não ser aprovado, né? Bastante interessante. Eu tive na Associação Paulista dos Fabricantes de Piscinas, certo? Ali buscando modelos de ralos, desde de dimensões dos parafusos e desligamento automático, ferramentas adequadas, enfim, principalmente em clubes, que a gente percebe que, infelizmente, e falo para você, Wellington, que quando a gente vê essas tragédias na TV, isso acaba despertando nas crianças. E aconteceu isso com a minha filha. Né? Quando aconteceu, e aconteceu todo o assunto, eu estava num clube, né? Descansando no final do ano, certo?
E aí minha filha foi lá e voltou e falou, papai, coloquei o cabelo no ralo e não aconteceu nada comigo. Nossa. Entende? Isso Que susto. você imagina, né? Quer dizer, aqui não tem problema, porque eu fui lá. Então, infelizmente, a notícia, do jeito que ela é propagada e divulgada, acaba despertando a curiosidade, principalmente de crianças, e aí que a tragédia acontece. Muito bem, e depois que acontece não adianta mais. Então eu parabenizo você pela sua iniciativa, porque é justamente isso, é trabalhar antes que a tragédia possa acontecer. E a política não pode ser descartada, não pode ser deixada de lado, a gente não pode pensar que política é aquela coisa que não nos interessa, porque é isso que o Eric está falando, né? A política faz parte do nosso dia a dia. Cada ação que às vezes é necessário mudar, só é possível a mudança através de um ato político. E é através desses trabalhos que nós, cidadãos comuns, né, somos beneficiados. E tudo passa pela política. Se a sua rua está sem iluminação, é um ato político. Se ela está com iluminação,